eu vou te explicar por que a frustração acontece e como que você pode acabar com isso, como que você pode neutralizar esse sentimento de frustração. É claro que na nossa vida a gente vai se sentir assim em algum momento, né? É uma emoção que a gente sente naturalmente, pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Só que a frustração, vamos lá, vamos entender por que é gerada essa frustração. A frustração, ela acontece quando a gente tem uma expectativa, a gente cria uma regra relacionada a algo. Então, por exemplo, você tá num relacionamento e você desenhou na sua cabeça como que você imagina que um relacionamento feliz, que um relacionamento perfeito, ele tem que ser. E isso é uma questão interessante porque varia de pessoa para pessoa, né? As expectativas que a gente cria tá só na nossa cabeça. Então você determina que um relacionamento feliz, eu tenho que ser elogiada todos os dias, a pessoa tem que ser super comprometida comigo, tem que me agradar, tem que me dar presentes, tem que sair pros lugares. Então você cria um conjunto de regras do que você acha que é um relacionamento feliz. E aí você estabeleceu isso ali na sua cabeça. Só que quando você conhece outra pessoa, né? Essa outra pessoa, ela também vem com um conjunto de regras dela. Então a visão de um relacionamento feliz, de um relacionamento bom, pode ser completamente diferente do seu. E aí quando essas duas pessoas se unem, uma tem uma visão, né, as suas regras, e outra tem outra visão. E aí quando essa pessoa, ela não corresponde ao conjunto de regras que você tem, o resultado disso é a frustração. Você fica assim, poxa, mas meu relacionamento não é bom, meu relacionamento não é feliz, não é um relacionamento que eu sonhei. Só que por que você chega a essa conclusão? Porque esse relacionamento, ele não tá batendo com as tuas regras. Ele não tá sendo de acordo com aquilo que tu imaginou na tua cabeça que deveria ser. E isso acontece em todos os âmbitos, em todos os sentidos da vida. Quer ver só? Quando você cria uma expectativa em relação ao seu trabalho e você fica com aquela ideia, né? Eu vou me formar na faculdade, eu vou fazer um curso de alguma coisa e aí eu vou começar a trabalhar na área e eu vou ser promovida e dentro de 4 anos eu vou estar recebendo um salário tal e vai dar tudo certo e minha vida vai ser feliz, vai ser um sucesso. Você criou um padrão de regras na sua cabeça que deveria ser desse jeito. Daí quando não acontece desse jeito, passa-se alguns anos, as coisas não saíram de acordo com as suas regras e você percebe, poxa, eu não tô recebendo o que eu imaginei, não tô no cargo que eu imaginei que estaria nessa época da vida. Talvez você comece a pensar que você nem é feliz naquela profissão que você escolheu. E o resultado disso é a frustração. A pessoa que tá nessa situação, ela começa a acreditar que a vida dela é um fracasso, que as coisas não acontecem, que tudo que ela escolheu é ruim, começa a se comparar com outras pessoas e acha que a sua vida virou um grande mar de escolhas fracassadas e que nada deu certo na vida. Então a gente passa por essas crises existenciais. Vamos um pouquinho mais além. Relações familiares. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem, gente, não conseguem se relacionar bem com os pais, porque essa pessoa criou um checklist na cabeça dela do que ela considera que são bons pais. Então essa pessoa criou e falou assim, olha, dentro da minha visão, dentro do meu mundo, bons pais, eles agem desta forma. E aí ela colocou ali os itens. Ah, bons pais são amorosos, cuidam dos filhos, ligam todos os dias e fala pro filho, pra filha que ama. Bons pais cuidam dos netos, bons pais... E aí a pessoa vai lá e cria da cabeça dela, das experiências dela, né, das referências que ela tem, ela cria o checklist do que é um pai e uma mãe perfeitos. Só que isso acontece, gente? Isso acontece? Os seus pais, eles estão de acordo com o teu checklist? Que bom se estão, que bom, é uma exceção. Porque na maioria das vezes isso não acontece, porque as pessoas são diferentes. E aí a gente fica gerando esse conflito. Por quê? Porque aí você fica lutando contra a personalidade, contra o pensamento dos teus pais. Então você chega lá e você quer o quê? Você quer fazer com que os teus pais reajam exatamente de acordo com as tuas expectativas. E aí, qual que é o resultado disso? Conflito. Porque quem tem as expectativas, quem tem o conjunto de regras, é você, tá na sua cabeça. Só que quando você tenta impor isso às outras pessoas ou ao mundo em geral, e obviamente você não tem esse retorno, como resultado vem a frustração. E aí, o que isso atrapalha na nossa vida? Que tem gente que fica tendo uma vida de sofrimento intenso, porque o tempo todo
o sentimento que essa pessoa tem é de frustração. Aí você tá andando no trânsito e aí você fica incomodada, por quê? Porque as pessoas não sabem dirigir, porque as pessoas não seguem a sinalização, porque as pessoas não ligam ali o pisca-alerta, porque as pessoas cortam, porque as pessoas estão devagar. Ou seja, elas não estão correspondendo às tuas expectativas, elas não estão correspondendo às tuas regras. E o resultado disso é o quê? É frustração. Então perceba, em muitas áreas da vida, que eu citei, 4 exemplos, a gente cria esse conjunto de regras, tá? Em todas as áreas. De como as coisas devem ser, de como as coisas devem acontecer, de como o mundo deve funcionar, como a pessoa que eu tô me relacionando, ela deve se comportar. E a gente cria esse conjunto de regras. Mas agora a pergunta que eu te faço é, faz algum sentido? Faz algum sentido você ficar construindo essa expectativa que nunca vai ser suprida? E quando eu digo nunca, é possível melhorar, sim, é possível. Você tendo uma conversa, você estabelecendo algumas questões que para você são muito importantes, estabelecendo limites também, porém a gente não consegue mudar o outro. A outra pessoa só muda se ela quiser. Não importa quanto esforço você faça, a pessoa só vai mudar se ela quiser. Você não tem controle sobre isso. Então, quando você entende esse sistema e você aceita, você para de lutar contra, você para de botar resistência ao sistema, você vai conseguir ter muito mais paz e tranquilidade na tua vida. Porque aí você para de ficar imaginando o mundo ideal, como deveria ser, tá na tua cabeça, e você aceita o mundo como ele é. Você entende que as expectativas que você criou são suas e não necessariamente o mundo ao redor vai acatar essas suas expectativas. Mas ok, então qual que é a solução disso? Como que eu faço para diminuir a minha frustração em relação à vida? O primeiro ponto é você parar e analisar com calma quais são os pontos que mais te deixam frustrado e por que isso está acontecendo. Por exemplo, talvez você esteja frustrada com o trabalho. E aí você fica achando que fracassou na vida, né? Porque o trabalho não seguiu as tuas expectativas e tudo mais. Talvez o que você tá precisando é fazer uma análise de fora e se questionar por que eu cheguei nesse ponto. Porque talvez tem gente que fica assim, nossa, eu quero começar a trabalhar, eu vou me formar, então assim que eu me formar eu vou conseguir um emprego incrível, que vai pagar um valor maravilhoso e em 2 anos eu vou ser promovida e em 2 anos eu vou estar sendo gerente. Você criou uma regra. Só que talvez dentro do mercado de trabalho, isso acaba sendo algo assim, quase que uma fantasia. Muitas pessoas se formam, não conseguem emprego imediatamente. Muitas pessoas trabalham bastante, elas não são promovidas em 2 anos. Muitas pessoas têm uma formação muito boa, mas ainda assim essas pessoas não têm um salário que condiz com o tanto que elas investiram ali naquele estudo. Então, na sua cabeça, você colocou essa regra e acabou. É isso. E aí, se isso não acontecer com você, você se sente um lixo, você se sente um fracasso. Mas veja, isso não é real. Isso é na sua cabeça. As pessoas passam por isso, mais gente passa por isso, muitas pessoas enfrentam a mesma situação. E não é porque uma regra, uma expectativa sua não foi cumprida, que agora nada mais faz sentido, entende? Quando você coloca expectativas nas outras pessoas, quando você quer que as pessoas ajam do jeito que você pensa, de novo, você tá vivendo um mundo de fantasia. Você tem o direito de escolher se você quer que essa pessoa permaneça na sua vida ou não. Só que se você escolher que essa pessoa permaneça, acabe aceitando isso, entendendo que talvez essa pessoa nunca mude. É engraçado, né, quando as pessoas entram num relacionamento, tem alguma coisa que elas não gostam, que elas não concordam, mas existem 2 reações. Uma é que a pessoa acha que não tem nada demais, porque o sentimento dela é tão grande, ela tá tão envolvida emocionalmente, que ela vai varrendo essa questão para baixo do tapete. Tá muito claro como que essa pessoa age, como que ela se comporta, qual é a personalidade dela, e tá muito claro. Mas a pessoa tá emocionalmente envolvida e ela minimiza aquele comportamento, porque não quer passar pela dor, né, de se olhar no espelho e enfrentar a realidade. E o segundo ponto, então, que acontece é quando essa pessoa acredita que vai conseguir mudar o outro. Então pensa assim, não, quando a gente casar eu vou mudar. Não, com o tempo essa pessoa vai mudar. Ah, porque eu conheço o outro que mudou. Gente, expectativas criadas. Expectativas que podem ser cumpridas, podem, mas podem não ser. E quando não forem, como que você vai lidar com isso? Como que você vai lidar com o sentimento de frustração? O seu nível de frustração
ele está inteiramente ligado com o seu nível de expectativas. E expectativa quem coloca é você. A partir do momento que tu começa a diminuir esse conjunto de regras, você se coloca no seu lugar e você começa a entender que você tem controle somente da sua vida, que você não controla o outro, que você não muda o outro, que você não tem poder nenhum sobre o trânsito acontecendo ao redor. Quando esse nível de consciência começa a entrar e fazer parte do seu pensamento, da sua forma de ver o mundo, gente, nossa, você vai ver como a frustração diminui. Porque o teu conjunto de regras diminuiu, entende? É possível eliminar completamente? Não, em algum momento você vai se sentir frustrado porque as coisas não saem como a gente espera. A vida é feita de altos e baixos. A vida tem os seus momentos em que a gente planeja tudo e de repente algo dá errado, né? Então faz parte da existência esse tipo de situação. Por isso é tão importante você aprender a lidar com isso, a lidar com as suas frustrações, lidando com as suas expectativas. Então pensa nisso, coloque em prática na tua vida e comenta aqui embaixo nesse vídeo se isso fez sentido.